Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Hoje recebendo aqui, tendo a honra de bater um papo, Conan Silveira, um dos líderes da América Top Team, um dos treinadores mais conhecidos nesse mundão do MMA. Acho que dispensa muitas apresentações. No último sábado estava acompanhando o Thiago Marreta na luta contra Johnny Walker, vamos falar bastante disso. Então, Conan, primeiramente, obrigado pelo tempo, é sempre um prazer estar falando contigo. Seja bem-vindo ao canal do Super Lutas. Laerte, a honra é minha. Sempre é um prazer estar aqui com você para a gente bater aquele papo inteligente de quem entende de luta. E é isso aí, é um prazer sempre. Show de bola. Vamos entrar então direto no assunto principal, que é a luta Thiago Marreta e Johnny Walker. Marreta venceu, tirou a série de 3 derrotas, né? Uma sequência ruim, se livrou dessa má fase, podemos dizer assim. Muitos esperavam um combate mais agressivo, dois caras explosivos, promessa de nocaute, mas vimos uma luta mais estudada, cadenciada, sem grandes emoções, podemos dizer assim. Por que você acha que a luta acabou se desenrolando daquela maneira, Conan? O que acontece, né? Existe uma série de fatores, existe uma série de razões, e nem sempre é no nocaute, não é sempre numa finalização que vai acabar a luta, entendeu? Então, acredito que ali foi uma estratégia cirúrgica. Era necessário a gente lutar daquela maneira. Logicamente, você vai perguntar, mas pô, se não pudesse nocautear e não iria nocautear, com certeza. Mas o John Walker também é um lutador perigoso, é um lutador que vem com truque, ele vem na esperança, ele vem cercando você. Então, para o Marreta, que estava vindo de 3 derrotas, estava com um contrato que não estava assinado, ele já praticamente, se ele perde aquela luta, ele ia ter que procurar outro lugar para lutar. Então, e sem falar, né, da responsabilidade da filha na barriga. Então, o que acontece? Foi necessário, não é baseado nisso, mas isso também tem um peso enorme, de a gente ter agido dessa maneira. E foi da maneira que a gente treinou, né? Foi a maneira que a gente entendeu e procurou, viu que era a melhor maneira de ter aquela luta e aceitar aquela luta. Então, foi justamente por aí. Duas perguntas em uma, Conan. Queria que você me citasse primeiro qual foi o maior mérito do Thiago nessa luta, o que saiu exatamente da maneira que vocês esperavam e o que de repente poderia ter feito diferente. Eu acredito que o maior mérito do Thiago, do Marreta, foi lutar inteligente, né? Ele, logicamente, procurando a abertura para acabar a luta, porém, na medida certa. Ele fez exatamente, milímetro por milímetro, o que a gente treinou. E eu não deixo, repito outra vez, isso não quer dizer que a gente não tivesse procurando acabar com a luta, nocautear o John Walker, mas eu também tenho que dar o crédito ao John Walker. Ele veio preparado, ele veio estudado, e você vê que 2 lutadores que têm poder de nocaute como eles têm, e principalmente o John Walker, que tem aquela movimentação. Ele é um lutador grande para a divisão. Ele tem uma movimentação diferente, né? Ele bate de ângulos diferentes. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse bastante cuidado, porém, mantendo a vantagem, mantendo a pontuação. E esse era o resultado que a gente queria, era o ganhar. Analisando todo o contexto, então, eu queria que você me falasse qual que é a avaliação que vocês fazem da luta em si, do resultado, de tudo que aconteceu no último final de semana. Eu acredito que foi o resultado, embora muitos não, a maioria não gostou, né? Porque todo mundo só acha que a luta, né, é um momento de diversão e não tem responsabilidade nenhuma nas costas do lutador, independente do contrato assinado ou vindo de derrota ou não. Sempre é uma responsabilidade muito grande, sempre é uma pressão muito grande, né? Mas eu fiquei muito contente com ele. Eu achei que ele foi. Eu vi uma Marreta de volta, eu gostei muito da movimentação dele, eu gostei muito da maneira que a postura dele, né, não se cansou em nenhum momento. Ele não teve nenhum sintoma de que poderia fazer outro round depois do último sem problema nenhum. Então, eu acredito que foi exatamente o que a gente estava esperando. Não foi, para mim foi um ótimo resultado.
Você citou essa questão da galera ter ficado pegando um pouco no pé, reclamando nas redes sociais. Então, entrando nessa narrativa, queria te perguntar como é que a equipe como um todo, o Marreta, como é que vocês enxergaram, receberam essas críticas? Muita gente dizendo que se decepcionou, pegando no pé. Qual é a leitura que vocês fazem sobre essa situação? Laerte, eu vou te dar uma resposta, e essa é minha. Né? Eu não vou responder pelo time. Acredito que, logicamente, como time e como eu, a gente é a mesma coisa, porém, eu vou responder como Conan Silveira. Primeiro de tudo, eu acho que você, para criticar alguém, você, para dar opinião em alguma coisa, você tem que ter entendimento daquilo que você está vendo, entendimento daquilo que você está dando opinião. Acredito que muitos desses treinadores de internet, de Instagram, eles não sabem porcaria nenhuma. Eles só querem, eu acho que pelo fato de eles pagarem assinatura e assistirem a luta, eles acham que eles podem exigir ou que tem que ser entregue para eles um determinado resultado. O que acontece na realidade? O lutador, quando perde o emprego, ou seja, quando ele é mandado embora, ainda mais numa situação do Thiago, que vinha de 3 derrotas, para qual é o fã que ele vai ligar e falar: olha só, eu preciso pagar essa conta, você vai pagar para mim? Não acontece isso. Logicamente, isso aí é fora da realidade. Então, o que, na verdade, não é a crítica não me incomoda. Eu acredito que uma crítica construtiva, uma crítica que faz você, te levanta, ela te melhora, ela é sempre bem-vinda. Agora, o que incomoda é uma quantidade de gente dando opinião de que nunca na vida ganharam um peteleco, um beliscão, mal ganharam um tapa da mãe, uma chinelada do pai, e gostam de dar uma opinião de como já tivessem estado numa posição como Marreta e como o John Walker. E veja só, não é só o incômodo das opiniões em relação ao Marreta, que é nosso lutador, não, mas é em relação ao John Walker também, que é uma falta de respeito. Você criticar é uma coisa, você fazer uma falta de respeito, que eu acredito que essa é uma característica do torcedor brasileiro. Ele faz da seguinte maneira com você: ele te odeia hoje, mas amanhã você fez alguma coisa boa, ele te ama. Eu acho isso de uma hipocrisia assim de alto nível, porque comparando com o torcedor americano, ele está com você sempre. Você ganhou, ele bate palma. Você perdeu, ele te levanta. Então, isso é sim é ser torcedor. Não é aquilo que, mano, que luta horrível. Pareciam que, porra, mas ninguém sabe de nada. É o que eu falei para você naquele exemplo ridículo. Quando ele perde emprego, para quem que ele procura? Ele vai chegar para quem? Para aqueles torcedores, aqueles fãs que postaram, fizeram aqueles comentários que eu não sei nem dizer para você como eu definiria um do comentário daquele, que não tem completamente sentido de nada. Foi que você assistiu? O que você tem de luta? Então, é de uma maneira desrespeitosa que eu vejo isso. Isso, na verdade, eu sinto que é uma falta, é uma injustiça ao ponto de que as pessoas falam: não, você tem que aceitar a crítica. Aceitar a crítica? Que crítica? Isso não é crítica, isso é falta de respeito. Então, eu pergunto para você, isso é, na verdade, uma pergunta, Laerte. Amanhã, o Marreta, por uma circunstância, ele ganha o cinturão. Eu aposto com você que todos aqueles que fizeram aqueles comentários horríveis, que não entendem de luta, que, na verdade, estão gastando um tempo na internet ou no Instagram, falando bobeira, bobagem, vão ser os primeiros da lista a falarem que amam o Marreta. Concorda comigo ou não? 100%, é aquilo que a gente já tinha conversado em outras ocasiões, né? Em 24 horas você vai do céu ao inferno. 24 horas não, em 15 minutos, né? Que geralmente é o É, tempo das lutas. É, no é o caso de um cinturão, seria 25 minutos. Em 25, 25 sim. minutos você vai de um extremo ao outro. Eu lembro Eu não muito bem, acho. Pode dizer, desculpa. pegando esse gancho, eu lembro muito bem do que fizeram com o Rafael dos Anjos, quando ele enfrentou o Colby Covington, que o Colby na época estava provocando muito a galera aqui do Brasil, e o Rafael estava no auge, né? Vinha de 4 vitórias, ele perdeu numa luta muito dura, a galera apelou demais com ele nas redes sociais. E pegando esse gancho, eu queria até te perguntar se
você já entrou nesse tema, né? Já deu até uma adiantada, mas você que vive na América há tanto tempo, Conan, você sente que é muito diferente? Isso é uma parada mais cultural do brasileiro ou esse tipo de comportamento em algumas ocasiões ocorre em todos os cantos? Eu acredito que é uma coisa mais cultural, mas uma escolha que você faz, né? Porque se não fosse uma escolha, o Laerte, o americano seria melhor do que o brasileiro. E eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o brasileiro ele escolhe ser um fã que ele só está com você na hora boa. Ele só quer você para o melhor. Mas a vida não é dessa maneira, o mecanismo não é dessa maneira. Ele veio de três. Todo mundo esqueceu da luta dele com o Jones. Que luta foi aquela? Como é que alguém pode ter esquecido aquele Marreta que foi o primeiro de tantos a botar o John Jones numa sinuca de bico? Ali, eu vou dizer para você, até hoje eu acho que o Marreta ganhou a luta. Só pode não ter ganhado pelo nome que o Jones tem, mas na luta em si, na pontuação, na agressividade, na procura de ganhar a luta, o Marreta ganhou. E eu não estou falando isso, ô Laerte, por eu ser suspeito, eu sou o treinador, eu sou o head coach dele, sou eu que, faço o treinamento dele de cabo a rabo, ou seja, o time faz isso, mas eu sou o cara responsável por ele. Então não é por isso não, como eu disse para você, eu achei que foi super de respeito ao Johnny também. O Johnny Walker é um garoto que tem um potencial enorme. Olha só, como é que você pode levantar, como é que você pode querer que a pessoa sinta felicidade, que ela se sinta bem de representar você, quando num momento desse você tinha que estar me levantando e não pisando em cima de mim? Ou seja, seria muito legal, seria otimamente se um tivesse nocauteado o outro, não é isso? Se o Marreta nocauteou o Johnny, eu faço. Se o Johnny nocauteia o Marreta, fala, porra, tá vendo? O outro tá ficando velho. Então, peraí, qual é o nosso, qual é a nossa, qual é o nosso limite? Qual é a nossa linha? Onde tá a parada disso? Então, na verdade, eu não sou muito de dar opinião nesse sentido, porque, com todo respeito, o meu trabalho é baseado em função dos lutadores, é baseado no resultado. Né? Eu não paro muito para bater, para argumentar, eu não sou uma pessoa que eu gosto de dar uma opinião positiva, não tive nada de bom para falar, eu fico calado. A minha preferência ou a minha opinião, a observação, ela tem que ser positiva. É um momento que você mais precisa para você ser levantado. E o Thiago está como quinto na divisão, ou seja, a qualquer momento ele está batendo na porta do cinturão outra vez. Aí eu quero justamente olhar para esse pessoal e falar, mas por que vocês estão idolatrando ele? Se vocês foram os primeiros da lista a querer pisar nele, a querer humilhar ele. Entendeu? Eu acho que isso também, em relação ao Johnny Walker, como eu disse antes, é uma falta de respeito. Ele precisa de força. É um outro lutador que já está vindo, que está se mostrando que no final do dia representa aqueles que falam mal. Se fosse um fã brasileiro e agisse dessa maneira, eu já teria vergonha. Eu não ia fazer isso. Eu não acho que isso é legal. Só para a gente finalizar essa parte aqui, então, o que que você acha que de repente poderia acontecer diferente? Como que a gente poderia mudar esse cenário? Que eu concordo contigo, só aproveitando aqui fazer um jabá para quem não assistiu, tem um vídeo falando sobre isso, sobre o Johnny Walker, de como a galera pega no pé dele e eu sinceramente não entendo o porquê de tanto hate. Então, pegando esse gancho, por que que você acha que o público brasileiro pega tanto no pé dos atletas? Por que acha não? Isso a gente já falou, mas o que que poderia mudar para o fã brasileiro não ser tão imediatista, eu acho que é a palavra, né? No sentido de um resultado te define como um todo. Eu acredito da seguinte maneira, mais uma vez, é minha opinião. Conan Silveira é minha opinião. É necessário um pouco mais de entendimento daquilo que você tá assistindo. É necessário um pouco mais de estudo. É necessário um pouco mais de informação. Tem que ter o interesse não da torcida, não pelo que a mídia leva. Né? Eu vejo, às vezes, eu assisto em canais, eu vejo que o próprio comentarista provoca uma onda de terror, né? Falando mal do próprio brasileiro, do próprio lutador que representa ele.
Como é que pode isso? Eu não estou falando que você tem que falar bem porque a gente é do mesmo país, mas seja justo e consiga enxergar o esforço que você tem que fazer, o sacrifício que você tem que fazer, porque ninguém sabe o quanto custa para um lutador, o quanto custa para um atleta, na vida dele, para ele estar 25 minutos ali dentro, para estar 15 minutos ali dentro. Eu acho que falta ao fã brasileiro reconhecer isso. Eu represento você, pois então reconheça o que eu faço para estar ali. Eu acho que ele não faz isso. Ele escolhe ser o lutador que ele é interesseiro. Ele quer saber de você na hora que você está por cima. Então, pô, mas para quem está por cima com você, isso não é amigo, isso não é fã. O bom é aquele que você ganhou, ele aplaudiu, ele está com você, você perdeu, ele está ali para te levantar. Levanta a cabeça, vamos seguir, entendeu? Não é te enfiar uma quantidade de crítica de que sem fundamento, entendeu? Se a crítica e o que eles falassem tivesse sentido, Laerte, eu até entenderia. Mas a maioria dos comentários que passou, que eu li, que eu soube, eram completamente quem não tem justamente de nada. Se botar para jogar bola de gude, não sabe como é que faz. Então, não venha falar para mim que, pô, isso é uma. Não, isso é uma escolha. Você escolheu ser um fã dessa maneira. Você escolheu se aceitar a influência da mídia ou qualquer outro tipo. Então, comece a prestar atenção, porque isso desvaloriza. É por isso que, em muitos casos, você vê que eu vou citar um exemplo. Por que Amanda Nunes ela tem esse gosto, porque em momento nenhum na ascendência da carreira dela, ela foi citada, foi feita uma nota, foi dito, Amanda Nunes vai lutar hoje. Depois que ela ganhou, ela fez a história que ninguém fez, nenhum lutador masculino, nenhum lutador na história, americano, europeu, russo, nunca fez o que ela fez, ganhar 2 cinturões, ao mesmo tempo defender os 2 cinturões, continua dominando. Onde que você pode não querer? Aonde? Porque lutou com fulano foi fácil, lutou com Beltrano não foi mais que obrigação. Gente, é a falta de entendimento, é a falta de querer você entender que isso é um trabalho duríssimo. Com certeza, você escolheu isso para você. Concordo plenamente. Assuma a sua responsabilidade. Mas eu acho que isso não dá direito para ninguém, nenhum torcedor desmerecer você. Eu acho que justamente é isso que o seu brasileiro faz. Ele quer desmerecer você. Show de bola. Esse final vai ficar bom. Deu umas. Deixa eu parar essa aqui, essa gravação.